Esta é a segunda parte de nossa série de estudos sobre a Semana da Criação. Em nosso estudo anterior, nós vimos os dois princípios, isto é, o princípio do verbo e o princípio da criação. E precisamos fazer uma correção. Nunca houve tempo em que o verbo não, este foi o detalhe que faltou na frase, tá? Estivesse com Deus. Todavia, houve um tempo em que ele veio e procedeu de Deus. Então nós acrescentamos agora como pessoa distinta. Então nós temos o princípio do verbo e o princípio da criação. Uma vez que nada do que foi feito sem ele se fez, subentende-se que o verbo é anterior à criação. Já vos dizemos ou afirmamos que no tema da divindade é que vamos aprofundar a questão ou sobre a divindade. Dito isto, a Semana da Criação, a expansão e o firmamento. Vamos então agora partirmos dos versos 6 em diante do capítulo 1 do livro de Gênesis, onde estamos explorando os aspectos envolvidos na criação do nosso cosmo. Nós estamos examinando minuciosamente as escrituras conforme o seu próprio registro, e é óbvio que, de alguma forma, isso contrasta com aquilo que a ciência dominante apresenta sobre o universo e suas origens. É importante para o cristão que tem fé na palavra examinar a palavra, partindo do princípio, como nós estamos já vendo e estabeleceremos até o final destas considerações. A Semana da Criação trata-se de uma semana literal. Significa que todos os eventos decorrentes quanto aos seus fenômenos, efeitos, enfim, manifestações, decorre-se de uma causa. E claro, se a Semana da Criação implica em eventos literais, todos os eventos subsequentes no aspecto do mundo físico, de nosso cosmo, tem que ser igualmente literal. De maneira que as questões simbólicas, as metáforas, enfim, as figuras que tentam pregar nos fenômenos, nos elementos da natureza, conquanto sejam usadas para exemplificar, por exemplo, lições espirituais, não anulam a disposição destes em si. Eis uma das razões por que nós estamos fazendo este estudo. Porque, infelizmente, nós temos teólogos, ministros, crentes dentre nós, que têm distorcido a revelação sobre cosmologia, tal como a Bíblia se apresenta, negando os aspectos em seus fenômenos deste quanto à sua literalidade, que acaba soando incoerência da parte deles, especialmente daqueles que afirmam crer-se na literalidade da Semana da Criação. Bom, sem mais delongas, nós lemos: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã, dia segundo. Gênesis 1, verso 6 ao 8. Em algumas traduções, no lugar da palavra expansão, traduziu-se como firmamento, que
que catalisam o mesmo sentido, o mesmo significado na grandeza de seu sentido. Veja, nós vimos em nosso estudo anterior que havia céus, terra e águas. Interessante que não há menção de mais nada. Neste cenário imperava o caos, a desordem. Nós afirmamos que o verso 1 de Gênesis 1 trata de um princípio longínquo nos tempos ou nos dias da eternidade, claro, posterior ao verbo. Todavia, ficou no plano de Deus um dia visitar este ambiente, e então ali levar a cabo o seu plano de colocar vida, não sem antes reformatar o ambiente, reorganizar, readequar. Então, veja, não há menção absoluta de movimento qualquer. As águas repousam sobre a terra, ali submersa, e o único elemento que se movimenta, nós vamos ver no verso 2, é o Espírito de Deus. Então isso demonstra que essas águas estão repousadas, planas, descansando calmamente. Eu disse em nosso estudo anterior, e torno a repetir, nós temos que termos uma conexão espiritual tal com os céus, à luz da palavra, que permita Deus nos abra a visão para nós enxergarmos estas coisas. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para o incrédulo, soa loucura, soa um absurdo. Agora, o absurdo é a ilusão, o ilusionismo que eles tentam nos impor. Que o homem que discerne não aceita. O homem não troca a realidade das coisas pela ilusão do homem. Bom, o fato é que nós temos céus, águas e terra. E entre os céus e a terra, profunda escuridão. Deus então ordena que haja luz. E agora então Deus vai ordenar que haja uma expansão. Ou seja, no meio das águas. Ele não disse acima da superfície das águas, entre a face dessa e os céus. Ele falou no meio. Significa que abriu-se um bolsão no meio das águas. Compreende? Abrindo este bolsão, esta expansão, esta abertura, compreende-se? Então, nós temos as águas que estão acima e as águas que estão abaixo. Sobre as águas que estão acima, nós lemos o seguinte: e fez Deus separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre. O que significa a palavra sobre a expansão? Significa que desta expansão, na sua parte superior, o firmamento se congelou, raquia. Veja, temos aqui a água em seus 3 elementos. Entendam, a água é encontrada no seu elemento líquido. Deus agora ordena uma abertura no meio destas águas, e é claro que as águas acima desta expansão, que ali fixou-se como um firmamento, significa que o quê? Que congelou-se. Raquia no hebraico. Uma imensa placa sólida, uma cúpula sólida. Entendam, está no hebraico, está no original. A gente tem que interpretar as escrituras segundo seus próprios termos. E qual é a prova disso? Vamos nas bordas do nosso mundo, nas extremidades da Terra, que tem limite. Na cosmologia odierna, o mundo não tem limite. O universo é uma vastidão sem fim. O nosso cosmo tem limite. E lá está dizendo que... E lá nós encontramos o quê? Gelo. Profundas plataformas de gelo. E é claro que adentro, e é proibido por lei, pela ONU, você explorar os confins da Antártida, é claro que lá estão as colunas
as sólidas colunas de gelo do firmamento que se ergue. Que se ergue. Isso é Bíblia. E nós vamos ter agora o ar em seu estado gasoso, ou seja, aquela atmosfera que criou-se dentro desse bolsão e que até hoje a gente vive em função dela. Ou seja, a água em seus três estados: líquido, sólido e gasoso. O evangelista Torricelli, cientista, disse: vivemos submersos no fundo de um mar do elemento ar que possui peso constatado por experimentos inquestionáveis. Tales já dizia, cerca de 600 anos antes de Cristo, tudo é composto de água. A água é o elemento básico, fundamental, do qual, desde seu início, Deus se valeu para dispor as coisas. Bom, foi tarde de manhã o segundo dia. Veja, em Neemias 9,6 nós lemos: Tu só é o Senhor Jeová. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Sobre o firmamento que nós vamos explorar no quarto dia da criação, é nos dito que todo o exército de Deus está nele. No firmamento, o quê? No firmamento desta expansão. Então começamos a entender o quê? Que o nosso cosmo tem um limite. Este exército está colocado no limite desta expansão, deste firmamento, no firmamento, do qual foi separado das águas de cima, porque as escrituras dizem o quê? E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Entende? Agora, interessante. 3 céus nós temos aqui. Tu fizeste o céu e o céu dos céus. Nós temos o céu atmosférico, nós temos o céu estelar, onde está o exército de Deus, e nós temos o céu celestial, que é aquele do início, lá de Gênesis 1:1. Compreende? Gênesis 1:2, que quando Deus chega através de seu Espírito, e nós temos então o que ali? Os céus primitivo, águas primitivas e terra primitivas. Os 3 céus. E Paulo vai falar que foi levado até o 3º céu. Ou seja, Paulo atravessou o céu atmosférico, o céu estelar e chegou até o céu celestial, onde divisa o limite entre a nossa expansão, a nossa raquia, o nosso firmamento e o céu celestial. Isso é Bíblia. E texto sobre texto, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, de acordo com Isaías 28, versos 10 e 13. E o que vai nos dizer Pedro? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus está escrito, assim diz o Senhor. Já desde a antiguidade existiram céus e terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. 2 Pedro 3:5. Ou seja, pela palavra de Deus, pelo Espírito da sua boca, porque ele diz: haja uma expansão no meio das águas, e houve. Haja luz e houve. Ou seja, existiram céus e terra, que foi tirado da água. Ele está falando do céu e terra anterior ao dilúvio. Foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com águas. Pedro está falando aqui do mundo antediluviano. Estão entendendo aqui? Ou seja, foi tirado da água e no meio da água subsiste. Por quê? Este bolsão, esta expansão, este ambiente que Deus abre para agora continuar reformatando, para colocar vida nele, continua o quê? No meio destas. Isso é Bíblia, isso é palavra. Agora, negar a palavra para acreditar na especulação daqueles que negam a palavra, bom, de que lado você coloca a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, eis aí o nosso segundo estudo. Permaneça conosco, porque vamos continuar aprofundando tudo isso e vocês vão ver que há uma lógica, há um encaixe perfeito em todas essas obras apresentadas pelo nosso grande Criador. Amém? Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo estudo.